Essa é a apresentação do relatório 3 do Grupo G3, composto por Beatriz Oliveira, Isabela Prini, Bruna Lomes, Paloma Nogueira e Gabriel Ramos. Na fundamentação teórica do experimento 1, começamos pelo tópico momento linear. Considere um corpo de massa m com velocidade v num determinado referencial. O momento linear desse corpo é a grandeza vetorial dado pela equação 1, e a quantidade de movimento de um sistema de corpos isolados de forças externas é constante conforme a equação 2. Logo, a equação 1 é Q igual m vezes v, que é a quantidade de movimento igual a massa vezes a velocidade, em sistema internacional. E a equação número 2 é que a quantidade de movimento 1 é igual à quantidade de movimento 2. Bom, o próximo tópico é colisões ou choques. Considere uma colisão que ocorre entre dois corpos em uma reta. Para determinar o resultado dessa colisão, utiliza-se a fórmula da energia cinética, que vai ser representada na equação 3, que é o total de dois corpos que colidem. A equação é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, tudo em sistema internacional. O terceiro tópico é o choque perfeitamente elástico, que é quando não há perda de energia cinética. Podemos determinar momento linear antes do choque pela equação 4 e o momento linear depois do choque pela equação 6. Se a energia cinética final é igual à inicial e os corpos permaneceram distintos após a colisão é chamada de choque perfeitamente elástico. E depois temos as fórmulas 4, 5, 6 e 7. A 4 e a 5 é a quantidade de movimento antes da colisão e a energia cinética antes da colisão. E a 6 e a 7 é a quantidade de movimento depois da colisão e a energia cinética depois da colisão. E aqui temos na figura 1 a representação do choque perfeitamente elástico. Aqui temos o choque perfeitamente inelástico, que tem como definição: após a colisão, tendo uma maior perda de energia cinética, os corpos continuam juntos. E aqui podemos determinar o momento linear antes do choque pela equação 8 e o momento linear depois do choque pela equação 10. Que temos a quantidade de movimento antes e a energia cinética antes, e a quantidade de movimento depois e a energia cinética depois da colisão. Então, se houver a perda de energia cinética e os corpos permanecerem juntos após a colisão, ela recebe esse nome. A fundamentação teórica do experimento 2 começa com a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, que pode ser chamada de lei da superposição de forças ou até mesmo do princípio fundamental da dinâmica, visa que a força resultante que atua sobre um corpo é o mesmo que o produto de sua massa pela aceleração adquirida por esse corpo. E a equação da segunda lei de Newton que apresenta esse conceito é a força resultante igual a massa vezes a aceleração, tudo em sistema internacional. Além disso, a segunda lei de Newton mostra que a força aplicada e a razão da variação da velocidade pela variação do tempo são diretamente proporcionais, de modo que essa razão representa a aceleração. E aqui está representando a equação da proporcionalidade e embaixo uma legenda, o que significa cada letra. Um outro ponto sobre a lei de Newton é que ela mostra que o módulo da aceleração é diretamente proporcional ao módulo da força aplicada sobre ele, e inversamente proporcional à massa, como mostra na equação de proporcionalidade. Newton representou sua lei de um modo um pouco distinto do utilizado atualmente. Ele enunciou essa grandeza em função de outra, conhecida como impulso. De acordo com ele, a força resultante aplicada sobre um determinado corpo durante um intervalo de tempo ocasiona em uma mudança de sua quantidade de movimento. Aí aqui temos a representação da equação e uma legenda indicando o que significa cada incógnita. Bom, o experimento foi realizado de acordo com os dados fornecidos pelo professor. Foi realizado de acordo com os conceitos da segunda lei de Newton por meio de uma simulação de movimento de um carrinho no trilho de ar. Aí aqui temos a figura 2, que é o exemplo de uma aplicação da segunda lei de Newton, similar ao experimento realizado. Agora vamos para os resultados dos experimentos e discussão sobre eles. Começando pelo experimento 1, que era sobre a colisão elástica, a seguir mostra-se os valores de massa para os objetos utilizados no experimento de colisão elástica. Aí na tabela 1 temos os valores das massas, o carrinho 1, carrinho 2, massa 1, massa 2, e o carrinho 1 com massas 1 e 2. E essa tabela tem um erro de mais ou menos 0,0005 kg para os valores de massa representados. Continuando com a colisão elástica, a tabela a seguir mostra as médias dos tempos dos carrinhos do experimento. E a tabela é dividida em duas, que é o carrinho sem a massa e o carrinho com massa. E elas têm um erro de mais ou menos 0,005 segundos para os valores de média do tempo representados. Os valores a seguir mostram os valores de velocidade, quantidade de movimento e energia cinética antes e depois do choque, utilizando-se o carrinho 1 e 2 sem as massas. E os valores foram calculados pelas fórmulas 4, 5, 6 e 7 do slide 4. Bom, concluímos que
No carrinho 1, a velocidade e a quantidade de momento e energia cinética, tanto antes quanto depois do choque, sofreram variações. No carrinho 2, a velocidade e a quantidade de momento não alteraram, porém a energia cinética variou. E no carrinho 1, a velocidade depois do choque é igual à velocidade antes e depois do choque no carrinho 2. Os valores a seguir mostram os valores da velocidade, quantidade de momento e energia cinética antes e depois do choque, utilizando-se o carrinho 1 e 2 sem as massas, e os valores foram calculados pelas fórmulas 4, 5, 6 e 7. Concluindo também que a quantidade de momento antes e depois do choque em ambos os carrinhos se manteve constante. A energia cinética antes e depois do choque no carrinho 1 não foi alterada, e a velocidade do carrinho 1 antes e depois do choque se manteve contínua, porém a do carrinho 2 variou. Nesse slide, temos a tabela 5 com valores dos desvios de quantidade de momento e quantidade de energia cinética. E também concluímos que desvios maiores que 30% são considerados que não houveram conservação, assim como no carrinho 2. Continuando o experimento 1, a colisão inelástica. A seguir, mostra-se os valores de massa para objetos utilizados no experimento de colisão inelástica. Aí temos a tabela do carrinho 1, carrinho 2, massa 1, massa 2, carrinho com massa 1 e 2, tendo um erro de mais ou menos 0,0005 kg para valores de massa representados na tabela. Na próxima tabela, mostra as médias dos tempos dos carrinhos do experimento, o carrinho sem a massa e o carrinho com a massa, com um erro de mais ou menos 0,005 segundos para os valores de média de tempo representados na tabela. Continuando com a colisão inelástica, os valores a seguir mostram os valores de velocidade, quantidade de momento e energia cinética antes e depois do choque, utilizando-se o carrinho 1 e 2 sem as massas, e os valores foram calculados pelas fórmulas 8, 9, 10 e 11. Aqui os valores a seguir mostram os valores de velocidade, quantidade de momento e energia cinética antes e depois do choque, utilizando-se o carrinho 1 com as massas, e os valores também foram calculados pelas fórmulas 8, 9, 10 e 11. Concluímos das tabelas 8 e 9 que, para o cálculo da quantidade de movimento antes da colisão, foi utilizada a equação 8, e para a quantidade de movimento depois da colisão, a equação 10, visto que os carrinhos continuam juntos após o choque. A velocidade, a quantidade de momento e energia cinética depois do choque em todos os carrinhos se manteve constante. Porém, a energia cinética depois do choque é maior que a antes do choque. Isso se dá porque na colisão inelástica ocorre a dissipação de energia cinética quando ocorre o choque. Bom, nesse slide temos a tabela 10 com os valores dos desvios de quantidade de momento e quantidade de energia cinética, no mesmo esquema do slide 18. Os desvios maiores que 30% consideramos que não houve conservação. Agora, os resultados e discussões do experimento 2, sobre a segunda lei de Newton. Começamos pela tabela 11, que é a massa que compõe o sistema. Carrinho, suporte de massa de 1 a 10 gramas, massa de 1 a 20 gramas, massa de 2 a 10 gramas e massa de 2 a 20 gramas, com uma massa total do sistema de aproximadamente 0,3 kg. Aqui temos o gráfico de deslocamento por tempo e as legendas. Por meio do gráfico de deslocamento pelo tempo, é possível encontrar a aceleração pelo fato do coeficiente de segundo grau ser a metade da aceleração. Aqui temos a tabela 12 com todos os valores utilizados no experimento e outra tabela, a tabela 13, também com valores utilizados no experimento. Lembrando que todos os valores foram retirados de tabelas proporcionadas pelo professor. Nesse slide, nós temos o gráfico 2, que é a força por aceleração, e concluímos que o coeficiente angular é o mesmo que o da massa do sistema. O coeficiente angular é próximo a zero. Isso ocorre porque quando a aceleração é nula, a força também será. E por fim, nota-se que a aceleração esteve constante ao longo do gráfico, em todos os pontos. Assim, concluímos dos experimentos que o choque elástico acontece quando, numa colisão, a energia cinética e o momento linear se conservam. Se ocorrer o contrário, o choque se caracteriza como inelástico. Se a força que age sobre os corpos é nula, logo temos um momento linear conservado. Se a força não for nula, o momento linear é considerado não conservado. Se o choque for elástico, a energia cinética é considerada como conservada, mas se o choque for inelástico, consideramos a energia cinética como não conservada. Os erros que aparecem podem ser de origens experimentais. O impulso médio e a quantidade de movimento têm relação entre si. Como diz o teorema do impulso, estabelece que o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento do corpo. É observado que, nas condições de impulso, a velocidade aumenta de acordo com que a massa aceleradora aumenta. A partir do gráfico do slide 26, nas equações de cada curva, foi possível determinar a aceleração de acordo com o dobro do coeficiente de segundo grau, além também de estar relacionada com a segunda lei de Newton. E por fim, ao longo do experimento, pode-se perceber que as três leis de Newton funcionam no sistema. Por estar ligada à linha no carrinho, a massa na outra extremidade sofre a ação da gravidade.
de modo que o sistema produz aceleração, o que prova a lei da inércia, a lei da força e a lei da ação e reação.